Sejam super bem-vindos ao Voo de Sofia. Hoje a nossa live será sobre ansiedade e o Covid e os efeitos dessa vacinação para a nossa vida. Então sejam super bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Aguardando o Instagram comunicar. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade em tempos de Covid, um tema bastante polêmico, um tema que está gerando uma ansiedade muito grande sobre essa vacinação, esse retardo na vacinação, esses problemas que nós estamos, esse problema que nós estamos sentindo sobre o governo, sobre esse assunto polêmico da política, a crise sanitária e nós, a população brasileira, a população mundial. Boa noite, meninas, sejam super bem-vindas. Se vocês puderem clicar nesse aviãozinho e convidar alguém para a live que vocês acham que será interessante. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que se chama ansiedade. Nós estamos vivendo numa pandemia, essa pandemia ainda vai perdurar por algum tempo, e eu pergunto para vocês já sentiram ansiedade alguma vez? E qual que é o nível dessa ansiedade? O que vocês acham? Qual que é o nível de ansiedade? Todos nós, seres humanos, a gente sente ansiedade, é natural do ser humano sentir ansiedade. Por quê? Porque nós temos três partes bem distintas no nosso cérebro e o nosso cérebro, essa parte da ansiedade propriamente dita, ela é desencadeada para o nosso cérebro reptiliano, entendeu? Então é o nosso cérebro primitivo. É natural do ser humano sentir ansiedade. Por quê? A ansiedade, boa noite, seja bem-vinda. A ansiedade, ela é um estado natural do ser humano. Nós temos no nosso corpo hormônios que são acionados de acordo com as nossas reações orgânicas. E que legal vocês aí! Boa noite, meninas! Sejam super bem-vindas ao Voo de Sofia. Hoje é um tema muito importante, como a gente controlar essa ansiedade, como a gente controlar esse ânimo nesse tempo de pandemia. Eu acredito que nós vamos sair muito, muito fortalecidos, sabia? Apesar desse sofrimento terrível que o ser humano está passando, todos nós estamos passando, uns mais que outros, e nós estamos vivendo um processo de ansiedade. Eu estava falando que a ansiedade, ela é um processo natural do ser humano. Todos nós sentimos ansiedade num nível maior ou menor. O problema é quando essa ansiedade se transforma em fobia, que é o que está acontecendo. E eu tenho um dado muito importante aqui, que eu estava olhando sobre os dados sobre ansiedade, principalmente os dados do Brasil, em uma pesquisa.
e que o Brasil é um dos países que mais sofrem com ansiedade, depressão e insônia. Interessante a gente falar isso. Hoje de manhã cedo, quando eu estava no parque, hoje eu fiz várias fotos no parque, vários videozinhos. Por quê? Porque como eu moro muito próximo, é um modo que eu tenho de relaxar minha cabeça. Então eu vou caminhando, caminho e volto. Então para mim é seguro, eu gosto de caminhar, me faz super bem. Eu consigo me desligar, eu consigo ter insights legais, eu consigo pensar, resolver questões na minha vida com o quê? Caminhando. Então isso é uma prática que eu tenho, sempre tive desde muito pequena, muito novinha, eu sempre gostei de caminhar. E isso me acompanhou a vida inteira. E eu recomendo às pessoas, porque a caminhada, ela tem um efeito terapêutico muito grande. Então, caminhar para mim é importante, eu gosto, para mim do jeito que eu faço é seguro e eu recomendo. Então, aqui tá dizendo assim que a ansiedade, ela dobrou nesse momento de pandemia. E que ela se agravou por quê? Porque o ser humano, ele está isolado e nós não somos seres para viver isolados, nós somos seres sociais, nós somos criados, educados para isso. E esse isolamento e esse confinamento que nós vivemos durante esse tempo todo, ele fez com que essa ansiedade ela se agravasse. Por que ela se agrava? Porque o nosso cérebro reptiliano, ele fica aqui na parte de trás do nosso corpo, da nossa cabeça, ele tem uma como eu digo, ele é muito estimulado, ele é super estimulado quando a gente vive o quê? Em situações de medo, de ansiedade, de risco, de perigo. Então o nosso corpo ele tem 2 hormônios que são liberados quando a gente vive uma situação de perigo, de risco. E nós, desde março do ano passado, já vai fazer 14 meses que nós estamos vivendo uma situação do quê? De insegurança, de medo, de confusão mental, de medos referentes o quê? A parte financeira, medo referente o quê? A insegurança em relação às pessoas que a gente gosta. Muitas vezes o confinamento nos afastou de pessoas queridas, muitas pessoas ficaram isoladas realmente. E aí o que isso fez? Que aumentasse a ansiedade. Essa ansiedade que é natural começou a não ser mais natural, ela começou a ser o quê? Ela começou a se transformar numa fobia, porque é aí que mora o perigo da ansiedade, é ela se transformar em algo sobrecarregado. E aí eu coloquei uma frase de chamada muito forte. Será que nós, depois dessa imunização, essa ansiedade vai reduzir? Essa fobia, esse medo, esse descontrole? Porque a ansiedade, ela num nível maior, ela vai desencadear várias reações orgânicas. E eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Sobre cada ponto dessa ansiedade. Então eu pus aqui, será que depois que nós recebermos a vacina, algumas pessoas já receberam, principalmente as que vivem, que tratam diretamente com o ser humano, principalmente os profissionais de saúde. A Bá já fiquei sabendo que ela recebeu a primeira dose. Eu acredito que isso vai demorar um pouco, porque de acordo com os meus estudos, com os cursos que eu faço sobre o ser humano, sobre o treinamento mental, o nosso corpo, ele desenvolve um novo hábito em 66 dias. Então, em 66 dias,
os nossos hábitos eles mudam e nós vivemos vários ciclos de 66 dias. Então nós fomos o quê? Habituados, nós nos habituamos com ansiedade, nós nos habituamos com medo, nós nos habituamos com vários hábitos que não são saudáveis. E para a gente reduzir essa ansiedade, nós temos que pensar o quê? Como que nós teremos a nossa saúde mental de volta? Isso é uma grande pergunta. Então eu trouxe até o final da live, eu vou dar todos os passos, o que eu fui atrás, de acordo com esse texto é de uma revista que chama Saúde, que eu fui atrás, busquei informação, fui atrás de outras revistas também que falam sobre saúde. E no final eu coloquei 7 dicas voltadas para a minha área terapêutica, para a medicina ayurvédica, que eu, como terapeuta ayurvédico, eu tenho uma visão diferenciada. E o que seria essa medicina ayurvédica? A Ayurveda é nada menos que a medicina mais antiga do mundo. É dela que surgiu todas as informações sobre medicina que passaram para a Grécia e aí vieram para a Europa e aí vieram para a parte ocidental. Então a Ayurveda, e hoje eu recomendo vocês irem atrás para ver o que significa a Ayurveda. A Ayurveda é ciência da longa vida e ela nos ensina como a gente manter a saúde, manter o equilíbrio energético, o equilíbrio físico, o equilíbrio hormonal. Então é uma medicina que cuida do ser humano como um todo, é uma medicina holística. Não é de holismo de esotérico, é holístico de você cuidar do ser humano como um todo, mente, corpo, energia. Então, seguindo o meu texto, eu disse assim, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E que esse transtorno emocional e psicológico, ele foi agravado com a pandemia. Então, hoje, para vocês terem uma noção do problema que nós estamos enfrentando e que esse problema precisa ser sanado de uma forma diferente. Que em abril e maio do ano passado, o termo insônia pelo Google foi o termo mais buscado. Então as pessoas queriam entender por que elas estavam tendo insônia. No meu entendimento e de acordo com os vários dados que eu fui atrás, a insônia ela foi causada por quê? Por ter quebrado drasticamente uma rotina, por ter tirado o ser humano do convívio social, por ele ter que mudar o comportamento dele. Então isso tudo gerou o quê? A pessoa entrou em desequilíbrio o quê? O relógio biológico dela entrou em pânico. E isso tudo afeta o quê? A parte hormonal. Então a nossa saúde física, mental e emocional, ela depende do nosso equilíbrio hormonal, o lado da fisiologia, da química do nosso corpo. Então aqui está dizendo assim, que além disso, as vendas de calmantes, antidepressivos e estabilizadores de humor aumentaram em média 80%. Vocês têm noção do que é isso? As vendas aumentaram 80%. Então quem não usava começou a usar. Então isso faz com que as pessoas perderam o controle sobre si. Então, o que eu queria hoje trazer é uma reflexão muito forte. Todas as minhas lives, todas as lives que eu faço, elas têm um único objetivo: trazer uma reflexão e fazer com que o olhar ele seja um pouco ampliado, colocar uma lente,
para que a gente possa realmente olhar de uma forma diferente, olhar de uma forma mais saudável. Eu trabalho com saúde, eu sou promotora de saúde, eu me preocupo com a saúde do ser humano. Não é uma preocupação insana, mas é uma preocupação com o quê? Com que as pessoas precisam sair do desespero e entrar na consciência. É isso que é promover saúde, é ter consciência de que nós precisamos fazer alguma coisa. Ai, Alba, mas eu tô fechada dentro de casa. Sim, nós podemos fazer alguma coisa sim. Nós podemos sim mudar esse quadro desesperador, porque a pandemia, o vírus, ele deixou essa sequela. E nós hoje, a gente tem obrigação de mudar esse quadro por si e pelo nosso entorno. Pelo que nós podemos fazer, a vacina, com certeza, ela vai ajudar muito. Por quê? Ela vai trazer o quê? Uma segurança, entre aspas, porque nós não vamos ficar tão vulneráveis e não entrarmos naquele quadro desesperador que o vírus leva as pessoas que têm uma sensibilidade maior para desenvolver a doença. Por que umas pessoas ficam doentes e outras não? Porque depende da condição fisiológica do ser humano, física, orgânica. Então, algumas pessoas, elas vão adoecer, vão entrar num quadro severo de Covid e outras não. Outras vão ter simplesmente um processo gripal. Vão inflamar, mas vão sair, como muitas outras pandemias que nós tivemos, outras epidemias. Por exemplo, o SARS, o H1N1, o Ebola. E o que nós precisamos prestar bastante atenção, como nós hoje estamos conectados o tempo inteiro, o celular hoje faz parte das nossas vidas. A informação, a tecnologia, ela faz parte das nossas vidas. Nós ficamos, em média, conectados mais de 8 horas por dia. Isso é fato. Então, quem trabalha com celular, com a tecnologia, ela acaba ficando muito mais que isso. E nós ingerimos informação. Eu sempre digo que a ingestão alimentar nossa, ela se faz de duas maneiras. Através da nossa alimentação natural e nós também ingerimos informação emocional e mental. Isso é fato, isso é normal. Hoje em dia, nós nos alimentamos o tempo inteiro de informações. E isso tem uma toxicidade violenta. Por quê? Nós não temos um filtro. A gente não filtra isso. Essa filtragem, ela passa batido. Então a gente começa a consumir e fica ali Instagram, Facebook, notícias, Twitter e por aí vai. E a gente passa horas e horas e horas consumindo o quê? Muitas informações vazias, muitas informações de pânico, muitas informações desnecessárias. E aí, o que eu falo? De acordo com os dados, esse processo dessa pandemia, desse desespero, dessa ansiedade, mesmo depois da vacina, ela tem uma tendência pelas outras epidemias de durar até 2 anos. Então, esse tema me chamou muito a atenção porque, além de eu trabalhar com a parte terapêutica, eu trabalhar como promotora de saúde, o que eu percebo? Que as pessoas vão entrar em um processo, se não cuidar hoje. Por exemplo, eu trouxe um passo a passo de como a gente consegue equilibrar essa ansiedade. Não é mandar a ansiedade para longe da gente, ela não vai sair. Ela é aquele vizinho chato que quanto mais a gente quer afastar esse vizinho, aquela pessoa chata, impertinente, mais essa pessoa vai ficar perto da gente. E a ansiedade é isso.
Então nós precisamos o quê? Entender o processo da ansiedade, como ela se estabelece no nosso corpo, para quê? Para que a gente possa controlar. Não é mandar a ansiedade embora, mas falar para ela assim, ansiedade, eu vou te colocar aqui do meu lado, como eu já falei em algumas lives sobre o medo. Eu não vou mandar o medo embora, o medo não vai. Eu vou trazer a ansiedade e colocar ela aqui do meu lado e vou falar assim, calma, tranquilidade, vem e senta do meu lado, que a gente precisa conversar. Eu sou adepta de uma boa conversa. Eu sou adepta em trocar informações. Então, eu acredito que um diálogo sincero e verdadeiro, como eu vou falar daqui a pouquinho, sobre como a gente pode controlar esse processo de ansiedade, é pensar que ela é um sistema de alerta para o nosso corpo. A ansiedade ela não vai danificar a gente. Ela é um processo natural do nosso corpo. Por isso que eu disse que a gente não pode mandar ela embora. A gente tem que entender esse processo e fazer com que ela sente do nosso lado para que ela possa fazer parte da nossa vida, mas ser uma criança educada. A gente precisa educar a ansiedade. Isso é fato. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando com tanta energia hoje? Porque realmente a gente precisa entender que a ansiedade, ela vai fazer parte das nossas vidas, querendo ou não querendo, ela vai continuar persistindo nas nossas vidas durante um bom tempo. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. E nós só fazendo mais uma dica importante. O nosso cérebro, eu comecei a falar isso no comecinho da live. Nosso cérebro ele tem 3 partes distintas, mas que se comunicam perfeitamente. Nós temos o nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro primitivo, é onde é desencadeada as reações de medo, de pânico, de ansiedade, de fuga. É o nosso sistema natural de defesa. Por isso que eu tô falando, a ansiedade não vai embora. Ela vive conosco. Ela faz parte do nosso instinto natural. Ela é boa. Ela só não pode transformar em fobia. Nós temos o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro mais aperfeiçoado. É onde a gente tem os desejos, o controle da fome, dos sentidos, do sexo, que também faz parte do cérebro reptiliano, porque é um instinto natural, mas ele também foi aperfeiçoado. Toda a parte sensorial faz parte do nosso sistema límbico. Que quando esse cérebro reptiliano está extremamente ansioso, o que ele vai fazer? Ele vai estimular o nosso sistema límbico. Então, quando gera ansiedade, o que a gente faz? Ou consome o quê? Álcool, ou come doce, ou a fome aumenta, não presta atenção no tanto que está comendo, os prazeres, e aí começa um processo do quê? De desequilíbrio. E aí nós temos o nosso córtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro, que tem todas as suas repartições. Ele é perfeito, o nosso cérebro é perfeito. Só que isso tudo, falando assim, por partes, isso não acontece. Nós somos um complexo. E todas as nossas glândulas endócrinas, elas disparam quando a gente tem uma reação do quê? Se eu bato uma palma e de repente alguém está perto e assusta. Então todo o nosso sistema endócrino, nosso cérebro, as 3 partes entram num processo do quê? De pânico. E é isso que tem acontecido o quê? Conosco. O meu celular tá querendo travar já a 2ª vez. Eu espero que ele não trave. E
E eu queria trazer 3 causas que têm aumentado muito fortemente a ansiedade. Deixa eu só tomar um pouquinho de chá. Eu fiz um chá igual eu coloquei ontem. Um chá de melissa que eu adoro. E é uma dica, viu? Tomem chá calmante à noite. Ajuda muito, por quê? Porque eles têm princípios ativos que fazem com que o nosso sistema nervoso central ele entre em processo de relaxamento. Então é muito importante tomar chá de melissa, capim-cidreira, erva doce, camomila, hortelã, e por aí vai. Tem inúmeros chás sensacionais. Eu sou adepta do chazinho, gosto muito, recomendo todas as pessoas. 3 causas que aumentaram muito a ansiedade nesse momento de pandemia. Primeiro, foi o medo. O trauma de você. Sim, Mônica, a gente já vai falar sobre isso agora mesmo. O trauma do quê? Muitas pessoas perderam os entes queridos, muitas pessoas ficaram muito mal, precisaram ser entubadas, sobreviveram, mas é um trauma. Muitas pessoas perderam seus trabalhos, tiveram que fechar suas empresas. Isso tudo gera um trauma. E trauma marca. Trauma fica colado como se fosse uma tatuagem. E isso faz com que o nosso cérebro, as nossas informações fiquem imantadas naquela informação. A segunda causa de ansiedade crônica, que são aqueles dados que eu disse, que as pessoas estão buscando 80% de pessoas que consumiam, surgiu mais 80% de pessoas que estão consumindo medicamentos de controle de ansiedade. Segunda delas, que é a situação de indefinição. O ser humano não gosta de viver em indefinição. O ser humano não gosta de não saber o futuro. A Mônica colocou assim, excesso de futuro e quando não controlamos o tempo ou o acontecimento. Muitas vezes trazemos as sensações primitivas alcançáveis, tipo a fome. Sim, eu falei agora há pouquinho sobre o cérebro reptiliano e o sistema límbico. E essa indefinição, nós temos a mania de querer controlar o futuro. E quando nós não controlamos nem o presente, nós queremos controlar o futuro. Então nós ficamos presos entre o passado e o futuro. E nós esquecemos de viver o quê? O que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos sim de quê? Pare e preste atenção. Nós precisamos viver o quê? O hoje. O ser humano nunca, na história da sua vida, foi tão convidado a viver o presente dele, viver o hoje. Nós estamos sendo convidados diariamente a viver o hoje, aproveitar o momento presente. Nós vivemos projetando um futuro e presos no passado, projetando um futuro e presos no passado. A gente esquece que a vida é hoje, que nós estamos construção. Se não me engano, foi no sábado ou no domingo, eu coloquei uma frase, colocando assim, nós estamos em reforma. Aquela frase não foi vazia, aquela frase não foi perdida. Aquele post eu pus para chamar a atenção. Por quê? Porque quando a gente para e presta atenção nas reformas que nós temos que fazer, a nossa vida começa a ter sentido. É como se eu precisasse reformar minha casa. Quando eu estou reformando a minha casa, eu estou prestando atenção no movimento que eu estou fazendo. Nossa, eu preciso trocar aquele azulejo. Nossa, eu preciso consertar o cano da pia da cozinha. Nossa, eu preciso trocar o tampo da minha pia da cozinha. Isso é reforma. Eu preciso pintar a minha casa.
E nós colocamos o que é atenção no presente. Então nós estamos em reforma. Nós entramos em reforma nessa pandemia, mas é uma reforma interna. É uma reforma que a gente tem que parar e pensar assim: poxa, eu não sei o meu futuro, mas eu estou construindo um futuro diferente. Talvez várias manias, várias birras que eu tinha, várias infantilidades que eu tinha na minha vida, eu estou precisando rever isso. E a ansiedade é a gente querer que as coisas sejam do jeito que nós queremos. É isso que gera ansiedade. Se a gente passar a viver, enxergar as coisas de uma forma mais simples, mais tranquila, eu acredito que usando das técnicas que eu vou passar e usando das dicas de Ayurveda, eu acredito que 60% da ansiedade ela vai diminuir drasticamente. E os outros 40% vai ser mais fácil trabalhar. Porque quando a gente muda o rumo ou altera a rota, eu sempre brinco que nenhuma live que eu faço, ela é desconectada. Nem um post que eu faço é desconectado. Vocês lembram algumas semanas atrás que nós trabalhamos sobre o GPS? Recalculando a rota. Nós precisamos recalcular a rota agora. Porque a rota que a gente está indo, talvez ela vai ser perigosa, talvez ela não vai ser tão saudável, talvez ela não vai me ajudar a chegar mais rápido no meu objetivo, talvez eu vou alcançar alguns perigos. E a terceira dica é que a gente, o terceiro ponto de estresse, que foram os fatores que estressavam a nossa mente, que eu coloquei aqui, os fatores estressores, perigo financeiro e a instabilidade na saúde. Isso é um dos causadores maiores de ansiedade que nós vivemos aqui. E eu coloquei os hábitos, exemplos de hábitos protetores. Então agora começa o mecanismo de cura que eu chamo. Então, primeira coisa, nós precisamos ter uma alimentação saudável. Muitas pessoas engordaram durante a pandemia, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 2 meses dentro de casa, sem fazer atividade física. Muitas pessoas não fizeram nenhum tipo de atividade física e comeram mais, então teve uma ingestão calórica maior e uma redução do gasto. Isso que gera gordura, e gordura é tóxico, então a gente tem que pensar nisso. Então as pessoas precisam sim fazer alguma coisa dentro de casa, seja dançar, seja fazer alguma coisa dentro de casa. Se não se sente seguro em fazer uma caminhada, faça alguma coisa dentro da sua casa. Tome luz do sol. O sol é importante. O sol é um hormônio. O sol ele faz com que o nosso corpo libere um hormônio que se chama vitamina D, que é fundamental para o equilíbrio, para a saúde do nosso corpo. Tenha conexão com pessoas, nem que seja os seus amigos. Tenha um senso de propósito. A pandemia é um problema sério, muito sério, mas ele vai passar. Isso é fato. E nós tivemos um avanço fortíssimo com a vacina. E eu queria deixar aqui algumas dicas para vocês entenderem quais são as reações que a ansiedade traz, os sintomas e as sensações. A ansiedade em um nível mais alto, ela gera palpitação, uma respiração descontrolada, ofegante, os músculos tensos, então muitas pessoas ficaram com fibromialgia, problemas de respiração curta, tremores, pele suando, as mãos geladas, a pupila dilatada, aquela pupila com medo, problemas estomacais,
diarreia, desligamento da realidade. Muitas pessoas começaram a dormir demais e outras pessoas dormir de menos. Começaram a consumir álcool em excesso, consumir drogas, comer demais, tomar muito café, violência. Quantas pessoas a gente viu que sofreram violência doméstica, principalmente as mulheres, né? Quantos crimes, assassinatos, por quê? Pela insanidade. Sim, é horrível. E num nível muito mais alto, a síndrome do pânico, o desespero. E isso tudo que eu estou falando agora é que existem ferramentas de controle para controlar a ansiedade. Então, primeira coisa, a gente tem que trazer a ansiedade para cá, sentar essa ansiedade e falar assim: calma, tranquilidade, que nós vamos começar a controlar você. A boa notícia é que existem ferramentas para isso, e várias ferramentas. Então, quem tem o seu... Isso é um fator quase clássico de uma ansiedade. A área da cervical, ela fica sempre tensa. Então, existe o quê? Uma tensão quase que constante na área da cervical. O primeiro ponto, quem tiver com caneta, papel, anota, porque é importante. Essa live vai ficar gravada. Então, no tempo de 35 minutos de live, vocês podem vir e falar assim: a Alba falou esse negócio aqui que é interessante. Tá, uma das dicas mais importantes é não tentar expulsar a ansiedade da mente. Isso é fato. Então não tenta falar assim: nossa, eu quero que essa ansiedade vá embora, eu não aguento mais isso. Não faça isso. Tenta conversar. Tenta entender que ela faz parte desse processo e que nós vamos, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com ela de uma forma diferente. Então, coloca na sua cabeça, a ansiedade, ela não vai sair por conta própria. A gente vai ter que trabalhar com ela. Segundo ponto, um dos fatores de controle do nosso corpo, eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, é a técnica de respiração. Essa técnica propriamente dita que eu vou falar agora é de um médico psiquiatra. Ele diz que respiração profunda, yoga, ela é mais complexa. Eu sei disso, porque eu trabalho com yoga, eu sei que não é tão simples assim. Para mim pode ser, para outras pessoas pode ser mais fácil trabalhar com a respiração. Mas quando você está em uma crise de ansiedade, você tem que fazer uma técnica. Preste atenção, uma técnica. Você vai soprar. Você vai esvaziar o seu corpo. Então, soprar um canudo é muito importante. Quando você está numa crise de ansiedade, não tenta respirar fundo, não. Solta o ar. Esvazia. Solta. Você tem que soltar. Não é reter. Ai, eu tenho que respirar fundo. Não, você não vai conseguir respirar fundo. Você tem que soltar o ar. Liberar. A ansiedade, ela tem que ser liberada. Ela tem que ser solta. Tem que ser tranquila. E aí, com o tempo, você vai tentar respirar. Primeiro você solta. A Bá, que é fisioterapeuta, que está aqui assistindo a live, ela sabe do que eu estou falando. Não é, Bá? Que a gente precisa soltar o ar. A gente precisa liberar. Quanto mais a gente liberar, e principalmente você que tem a sua área da cervical tensa, travada, pega um canudinho e solta.
é tranquilizante. Relaxa, traz serenidade, traz calma. Uma outra sugestão bem importante, não é, Bar? É interessante isso. As caixinhas de pensamento. Presta atenção nisso agora, que é bem legal. E eu acho que a gente tem que fazer isso sempre, e não é só agora. As caixas de pensamentos. Se você está com muitas preocupações na sua cabeça, se as coisas estão querendo fritar, sair aquela fumacinha aqui no alto da cabeça, presta atenção. Pega um papel e uma caneta e escreva o que você está pensando. Escreva as suas dores, o que você tem. Escreve tudo. Escrever é um processo de você liberar a sua carga mental. O ato de escrever, ela é um processo terapêutico. Eu vou simplificar a história. Um processo terapêutico efetivo. E eu recomendo a todas as pessoas que fazem o processo de coaching comigo, que elas escrevam cartas para si mesmo. Escrevam cartas doloridas, cartas de raiva, expresse o seu sentimento. Então tá, separe os pensamentos em 2 caixas. Imagina que você tem uma caixa e você tem outra caixa. Primeira caixa são os acontecimentos que estão acontecendo agora e que você precisa resolver. E na outra caixa são os pensamentos do futuro. Aquilo que você precisa resolver, mas que não sabe como fazer agora, e que você guarde essa informação para o momento X. E aí você vai tampar as 2 caixas. Quer você faça isso mentalmente, quer você faça isso fisicamente. Você tem uma caixa do presente, você tem uma caixa do futuro. E aí o que você faz? A caixa do futuro, você vai falar assim: eu vou abrir essa caixa às 8 horas da noite ou só amanhã de manhã. Porque agora eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada com essa preocupação, com essa dor, com esse desespero. Então, você vai chegar nesse horário e aí você vai parar e vai prestar atenção no que você escreveu. E com certeza a sua visão vai ser diferente. Você terá o quê? A capacidade de olhar para aquela carta, para aquela situação e vai enxergar muitas vezes a saída. Se você não conseguiu encontrar a saída, você vai ler aquela carta. Se você tem um terapeuta, se você tem o seu coach, se você tem o seu amigo, se você tem aquela pessoa que você confia, você vai e conversa. Mas você ficar alimentando problemas que não têm solução naquele momento, você vai perder sua energia, você vai ficar desvitalizado, você vai perder o foco, você vai perder tempo, você vai ficar perdido na sua vida e não vai achar as saídas que você precisa. Então, as 3 pontos fundamentais, de acordo com esse psiquiatra. Não tente afastar a ansiedade, porque ela faz parte hoje das nossas vidas. A vacina, ela está amplamente acessível agora. Eu estava lendo antes de fazer a nossa live. Vão ser encaminhados mais 500 mil doses para cada estado. E cada vez mais vai ser, nós cidadãos vamos ser vacinados, isso é fato. A vacina ajuda sim a deixar o nosso corpo mais resistente. Então, é um benefício sim. O que nós estamos lidando hoje é com o fato da ansiedade. E essa ansiedade, ela vai continuar. Só que nós temos mecanismos agora de afastar essa ansiedade. Tá bom? Então, primeiro ponto, não queira jogar essa ansiedade pro lado, ela vai voltar. Pare de ficar escutando notícias o tempo inteiro de catástrofe.
vocês precisam entender uma coisa. O noticiário, ele vende isso, ele vive disso. Ele monetiza de notícias. E quanto mais as pessoas consomem esse tipo de informação, mais eles têm que produzir. É o trabalho deles. Só que cabe a nós sermos seletivos. Cabe a nós entendermos que nós podemos colocar as caixas diferentes. A gente não precisa consumir porcaria, tá? Respire, jogue o ar fora quando vier uma crise de ansiedade. E aprenda a escrever os seus problemas. Aprenda a escrever as suas dores. A caixa do agora, do que você precisa resolver agora, e a caixa do futuro. Você não vai resolver um problema que você não sabe, mas você pode estabelecer, olha, amanhã às 9 horas da manhã eu vou mexer nesse problema e aí eu vou tentar resolver. E agora, eu coloquei no meu post hoje que eu ia colocar 7 dicas sobre a medicina ayurvédica, sobre como reduzir essa ansiedade. E realmente são um processo que realmente resolve. São 7 hábitos benéficos para manter o equilíbrio de acordo com a Ayurveda. Primeira coisa, durante a pandemia nós perdemos a rotina. Isso é fato. Nós perdemos o controle sobre a nossa rotina e isso fez com que a gente perdesse o nosso relógio biológico. Então, quando nós não temos controle sobre o nosso relógio biológico, a gente entra em processo de desequilíbrio. Dentro da medicina ayurvédica, nós desequilibramos um dosha ou um humor que se chama vata. O vata é o ar e o éter. E nós somos estimulados o tempo inteiro por essa energia. Nós consumimos informações de tecnologia o tempo inteiro. Então, não vou entrar nesse processo de falar sobre os doshas, mas é importante lembrar o quê? Esse desequilíbrio chamado vata, ele não tem rotina. Então, ele afeta o nosso sistema nervoso central diretamente. Então, estabelecer uma rotina, voltar a acordar no mesmo horário, fazer as refeições no mesmo horário, tentar dormir no mesmo horário, lembrar das principais refeições, isso é saúde, isso é equilíbrio. Isso faz com que eu falo nossa ansiedade porque todos nós estamos ansiosos, sim. Essa ansiedade, ela reduza. Então lembra que eu falei, 60% da ansiedade que nós estamos sentindo, se a gente seguir esses 10 passos, a gente vai conseguir reduzir em 60%. Isso eu falo porque eu trabalho com isso. Então a ansiedade, ela pode vir, mas a gente consegue controlar e equilibrar, é uma balança. Além de ter horários, procurar se alimentar corretamente, se a gente parar e prestar atenção em uma dica básica da medicina ayurvédica, desembale menos o plástico e descasque mais. Então procure dar preferência aos alimentos que você cozinha, procure alimentos integrais, procure comer legumes, verduras, frutas. Consuma o menos possível de carne vermelha. Carne vermelha gera ansiedade. Isso é fato, tá? Procure ter uma alimentação mais sana. Tome sol. Sol é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla. O sol, ele é vital. Ninguém vive sem sol. Ninguém vive fechado dentro de casa. Tome sol. Tenha rotina, tenha horários. Pratique meditação. Eu sei que não é simples falar isso, mas é fundamental. Senta, fecha os seus olhos por um minuto. Preste atenção na sua respiração. Isso chama Vipassana, meditação tibetana. Atenção plena. Inspire e expire. Inspire e expire.
Faça automassagem. Quem puder receber massagem, mas é muito difícil, né? Por conta do contato, do contágio e tudo. Mas a automassagem com óleo de coco, ele é um óleo que ele consegue estabilizar o nosso sistema nervoso central. Então, é um óleo que tem propriedades revigorantes. Então, principalmente, passe um pouquinho, uma gotinha de óleo de coco, massageie as suas mãos, massageie as solas dos pés. Você que tem a tensão na cervical, pegue o óleo, massageie a sua cervical, massageie o seu pescoço, a sua nuca. Faça alongamento, faça yoga, se você puder. Tem tantas aulas gratuitas de yoga. É só você entrar, digitar no seu Instagram, aula de yoga. Tem um monte de gente dando aula de yoga gratuitamente. Ou faça um alongamento, estica seu corpo, espreguiça na sua cama. Isso é fantástico, isso não custa nada. Você não precisa nem sair da sua cama, você já está espreguiçando. Agora eu pus respiratórios, que são os exercícios respiratórios do yoga. É aquele exercício que a gente faz com a boca fechada, a gente inspira pelo nariz, solta o ar pelo nariz. A gente não solta pelo yoga, a gente não solta o ar pela boca, porque a gente perde energia. Então, eu tenho a cervical tensionada quando dirijo muito. Sim, Mônica, é porque você contrai. Então, você levar o ar, inspirar, encher a barriga de ar, e você pode fazer isso na sua cama, você deitado. Quando você acordar, inspira pelo nariz, enche a barriga de ar, solta. Faça isso durante um minuto de manhã, 1 minuto à noite, 1 minuto. Não custa nada. É o tempo de você pegar a tela do seu celular e abrir. Você está respirando. Presta atenção nisso. Isso não custa. Isso é sua saúde. Você pode evitar o seu corpo entrar em um processo de doença. Vocês já pararam e pensaram nisso? Respiração. E eu vou dar uma dica agora, que eu nunca faço isso. Nunca fiz isso. Como nós estamos sobrecarregados e ansiosos, tem um suplemento ayurvédico usado na parte ayurvédica que se chama Ashwagandha. Ele é muito consumido para as pessoas que querem ganhar massa muscular, tá? Então, esse Ashwagandha, ele é um tônico. Ao mesmo tempo que ele te dá energia, ele controla a sua ansiedade. Eu já usei Ashwagandha durante muito tempo. Usei de 2015 a 2017. É um medicamento muito bom. É um suplemento. É uma erva indiana. Então, ela ajuda tanto para a recuperação da sua energia, te dá energia no seu dia a dia, quanto ela melhora a sua qualidade de sono e te traz um equilíbrio. Não é química, não é medicamento. Eu não tenho o hábito de fazer isso, passar nomes de suplementos online, mas eu acredito que isso possa ajudar muito as pessoas que precisam de um tranquilizante natural. Ashwagandha é isso. Então, quem quiser pode me passar um direct, eu vou escrever o nome, eu estou simplesmente comentando, tá?
Vocês acham esse medicamento em lojas naturais, é livre de qualquer conservante, não tem contraindicações, nenhuma, não tem contraindicações. É como se fosse um ginkgo biloba, um ginseng, é a mesma coisa. É um ginseng indiano, tá bom? Eu queria perguntar, ficou alguma dúvida? Mônica, você falou que até os animais amam espreguiçar. Sim, eles sabem o tanto que é importante soltar o corpo, soltar as tensões. Então, se de manhã cedo, quando a gente acorda, a gente alonga o corpo e antes de dormir a gente alongar o corpo, nós vamos reduzir a carga de tensão das nossas articulações, relaxar a musculatura, liberar a química, porque toda vez que a gente movimenta o nosso corpo, a gente está estimulando o processo de liberação químico. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que foi muita informação por um curto espaço de tempo, quase 1 hora falando, 3 minutos para as 9 horas. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada no IGTV. Vou colocar ela também no meu canal do YouTube. Quem quiser compartilhar essa live no Facebook, eu vou ficar muito feliz, porque eu acredito que nós podemos ajudar muitas pessoas. Eu sempre fico muito feliz de vir falar ao vivo. Eu acho que é um contato muito legal que a gente tem. E eu sou coach, eu ajudo as pessoas no seu processo de crescimento espiritual, no seu processo de vida, no seu propósito de vida. Também trabalho com a parte terapêutica ayurvédica, ajudando as pessoas a se alimentarem melhor, buscarem um sentido de vida, trabalharem o seu lado orgânico, mental, emocional, espiritual. Então esse faz parte do meu trabalho. Convido também a visitar a bio do Voo de Sofia, lá tem o método Voo de Sofia. Então hoje ficou mais uma live sobre promoção de saúde e que eu acho que também faz muito parte da vida e da saúde de todas as pessoas. Então espero que vocês tenham gostado e deixe os seus comentários e a gente continua conversando durante a semana.